Pleitos e suas consequências. O impacto dos pleitos nos contratos, por que eles acontecem, como prevenir e o que fazer quando chegam. Bem-vindos ao Letras Miúdas, porque contrato bom não grita, mas também não engana. Sejam bem-vindos ao Letras Miúdas, o podcast onde os contratos ganham voz, contexto e clareza. Eu sou a Ilma, economista, especialista em gestão de contratos e apaixonada por transformar papel em estratégia. E aqui é a Beatriz, advogada, parceira da Ilma nessa jornada, porque a gente gosta de linguagem simples e das cláusulas boas, que protegem a gente sem nos confundir. E hoje o papo é reto. Pleito. Sabe aquela notificação que chega do nada pedindo reequilíbrio quando estava tudo caminhando muito bem? Pois é, que tem prorrogação, indicação de custo extra. É o pleito. Ele não nasce do nada. E a gente vai te mostrar por quê. Porque aqui contrato não é um fardo, é ferramenta, é proteção, é decisão consciente. Então, bora para a conversa? O Letras Miúdas é um podcast apoiado pelo Ibraconte, Instituto Brasileiro de Administração Contratual. Acesse o site ibraconte.com.br. Vem com a gente, Felícia, ao Ibraconte. Então, Bia, vamos falar um pouquinho do que são os pleitos e por que eles ocorrem? Pleitos são solicitações formais feitas pelas partes para revisar condições contratuais, geralmente por causa de impacto no custo, prazo ou escopo. E a origem pode ser imprevisível, como uma enchente, mas a maioria das vezes o pleito nasce mesmo de falhas. Falha no escopo, ausência de diligência técnica e falha na comunicação. Quer um exemplo clássico? A obra atrasou porque a área não foi liberada. A contratada entra com pleito por prorrogação de prazo e custos indiretos. E aí começa o desgaste. E tem também o pleito fabricado. Aquelas empresas que trabalham com pleito profissional. Quando o contrato está mal redigido e tem brechas, é um prato cheio para aquela parte espertinha tentar tirar proveito. Parece que eu já ouvi sobre isso em algum outro episódio, Bia. Eu tenho certeza que sim. Então, vamos para uns exemplos reais e algumas consequências? Eu já vi contrato de manutenção virar um caso judicial complexo, porque não previa reajuste de insumos críticos como lubrificantes importados e aço. A contratada arcou com um aumento por quase 2 anos, até que não aguentou mais e entrou com um pedido de reequilíbrio retroativo. A empresa negou, dizendo que demorou demais para pedir. O resultado? Litígio, prejuízo dos dois lados e a relação comercial rompida. Mas você lembra daquele outro caso marcante que o contratante alterou o projeto técnico no meio da execução de uma obra civil? A contratada mudou tudo, alegando impacto direto nos custos, escopo e prazo. Mandou um pleito documentado com planilha, cronograma e registro de reunião. Você consegue dimensionar isso? Milhões, né? Muita gente torceu o nariz, mas tecnicamente a contratada estava certa. O impacto era real. Pois é, se o escopo muda, o preço também tem que mudar. Mas o problema é que isso nem sempre é tratado com maturidade. Tem casos em que a contratada entra com um pleito mal estruturado, sem documentação, sem memória de cálculo, sem cronologia dos fatos. Aí vira discussão emocional, cheia de ruído, e o que era um contrato técnico vira jogo de empurra. E pior, esse desgaste de relação afasta a possibilidade de acordo e ainda cria um ambiente muito hostil, com muita desconfiança e contamina o resto do contrato. Pleito precisa ter base técnica, racional, lógica financeira, rastreabilidade de documentos e linguagem bem clara. Não dá para aparecer com um PDF de 80 páginas sem pé nem cabeça dizendo aqui está meu pleito. A análise vira um parto, a confiança um resquício. E tem outro lado também. Empresas que rejeitam qualquer pleito por padrão, como se fosse sempre choradeira de fornecedor. Esquecem que pleito não é vilão. Pleito é ferramenta de equilíbrio, quando bem usado. O que não dá é transformar contrato em um ringue. Por isso, o caminho é profissionalizar a gestão. Ter cláusulas que orientem como pleitos devem ser apresentados, o prazo, a forma, o conteúdo mínimo.
ter equipe técnica preparada para analisar os pedidos com critérios objetivos e, principalmente, registrar todas as comunicações, reuniões, e-mails, ordens de serviço, porque pleito não nasce do nada. Ele começa onde houve falha, no planejamento, na comunicação ou no controle. E como a gente pode prevenir os pleitos? Vamos combinar uma coisa. A melhor forma de lidar com pleito é evitar que ele aconteça. E isso começa lá no começo, com um escopo bem feito, como já falamos no episódio anterior. O contrato precisa refletir a realidade da contratação, sem copiar e colar de edital antigo, sem deixar tudo a combinar. Exatamente. E o segundo passo é a diligência prévia. Antes de assinar, mapeie o cenário completo. Avalie o local da execução, verifique as condições de acesso, conheça os riscos operacionais, climáticos e até logísticos. Tem contrato que quebra porque o fornecedor não sabia que a área só operava 12 horas por dia ou precisava de uma balsa para chegar lá. Aí o problema vira pleito e depois processo. Outro ponto-chave é a gestão ativa do contrato. Acompanhar a execução, registrar desvios, abrir chamados formais, manter diálogos transparentes. Se o fiscal não reporta, se o contratado não comunica, o problema cresce escondido. E lembra, contrato não é só cláusula, ele é gestão de expectativa, tem que prever quem faz o quê, quando, com que padrão e o que acontece quando algo foge do script. E quando falamos em reequilíbrio, não é só para evento extraordinário tipo pandemia ou guerra. Tem que prever também eventos previsíveis que foram mal precificados, tipo os insumos sujeitos a forte variação. A cláusula de reequilíbrio deve ser clara, com critérios de gatilho, prazo para solicitação e método de apuração do impacto. E claro, tudo isso tem que estar documentado, porque contrato sem registro é contrato vulnerável. Sem contrato vivo, pleito vira briga. E quando o pleito chega, Bia, o que a gente deve fazer? Primeira coisa é acolher o pleito. Não tratar como ofensa ou ameaça. Pleito é um pedido técnico. Quem analisa com calma evita litígio. Segundo, exija documentação. Quer ver o impacto? Então peça cronograma de impacto, cálculo do prejuízo, memória técnica, notas fiscais, ordens de serviço. Terceiro ponto, siga o rito do contrato. Um bom contrato prevê prazo para análise, comissão específica, níveis de escalonamento. E use isso a seu favor. Não ignore o que foi combinado. E, de novo, registre tudo. O que foi pedido, o que foi entregue, quem analisou, em que prazo, com qual resultado. Esses registros são ouro se o caso evoluir para arbitragem ou ação judicial. E quando o consenso não vem, entram mecanismos de solução de controvérsias. Tem contrato que prevê mediação. Outros trazem a famosa arbitragem. Mas tem um modelo que eu adoro, que é o Comitê de Resolução de Disputas, ou o famoso DB, Dispute Boards. Sim, um DB ideal deve ser composto por 2 técnicos indicados por cada uma das partes e um advogado-presidente independente. Esse comitê acompanha a execução desde o início, registra as controvérsias em tempo real e pode até emitir parecer vinculante. Isso ajuda a esfriar a tensão e preservar a execução do contrato. É gestão de conflito com estratégia. E o que é mais bonito nesse tudo? A gente usa o contrato como ponte e não como espada. Pleito não precisa ser guerra, né, Ilma? Pode ser ferramenta de equilíbrio, desde que tratado com técnica. E se sua empresa vive recebendo pleitos, talvez o problema esteja antes, no escopo, no contrato e até na gestão. Quer evitar pleito surpresa? Comece com contrato claro e gestão ativa. Segue o Letras Miúdas nas plataformas e compartilha com quem trabalha com contratos. E com pleitos também. Gostou da gente e quer nos apoiar? Mandar dicas e sugestões? Trocar ideias? Envie um e-mail para letrasmiudascast@gmail.com. E no próximo episódio, iremos falar sobre multas e penalidades. Temos que entender que penalidades não são vingança, nem enfeite. Elas são proteção estratégica se forem bem construídas. Letras miúdas, porque contrato bom não grita, mas também não engana.